E aí, já parou para pensar no que aconteceria se a gente pudesse colocar dois dos maiores pensadores da história, mesmo com 500 anos de diferença entre eles, numa sala para conversar sobre os problemas de hoje? Pois é exatamente isso que a gente vai imaginar aqui. Um diálogo que, claro, é impossível, mas que com certeza seria fascinante. De um lado, o teólogo do século XIII, Santo Tomás de Aquino. Do outro, o filósofo do século XIX, Karl Marx. Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Como é que esses gigantes do pensamento, com visões de mundo tão, mas tão diferentes, olhariam para as nossas crises? O que eles diriam? E mais importante, o que eles sugeririam para resolver tudo isso? Vamos mergulhar nessa ideia. Bem, para essa conversa acontecer, o cenário tinha que ser assim, né? Super minimalista. Sem janela, sem relógio, nada para distrair, só o essencial mesmo para um diálogo puro, onde as ideias pudessem se confrontar sem as amarras da época de cada um. É um verdadeiro ringue de mentes. E o papo já começa, claro, pelo ponto mais fundamental de todos. Afinal, onde é que está a raiz dos problemas da sociedade? É uma questão de grana, de organização material, ou tem algo mais fundo aí? Uma questão, quem sabe, de ordem espiritual ou moral? E logo de cara, dá para notar a postura de cada um. O Marx, com aquele olhar de quem está analisando o mundo real, as fábricas, as ruas, parece que cai direto na ferida, sabe? Já o Tomás de Aquino, ele transmite uma calma, uma tranquilidade de quem acredita que a verdade se sustenta sozinha, não precisa de barulho. E é o Marx que dá o primeiro passo. Para ele, não dá para ter uma discussão séria sobre a sociedade sem começar pelo básico, pelo chão da fábrica, pelo prato de comida. A economia, na visão dele, não é só uma parte da vida. Não. Ela é a base, a estrutura que molda tudo, das leis aos nossos valores. E dentro dessa estrutura, o Marx aponta para um mecanismo central que ele chama de exploração. E olha, é super importante entender isso. Para ele, essa palavra não é um xingamento, é um termo técnico. Ele está descrevendo um sistema em que quem rala, quem produz a riqueza, não fica com a maior parte dela. Simples assim. O Tomás de Aquino escuta tudo. Concorda que as condições materiais são, sim, importantes, mas aí ele vem com um contraponto que muda o jogo. Para ele, reduzir uma pessoa à sua função econômica é perder o que ela tem de mais essencial. Um ser humano é muito mais que isso. É um ser que pensa, que escolhe, que busca o bem. E essa diferença de visão leva a conversa direto para um dos temas mais polêmicos, digamos assim, do debate: a propriedade. Com essa pergunta, o Marx basicamente coloca o Tomás na parede. Toda a desigualdade que ele critica parece nascer daí, né? Do fato de que um grupinho pequeno é dono das fábricas, das terras, do capital, enquanto a maioria esmagadora só tem a própria força de trabalho para vender. Mas a resposta de Tomás é, na verdade, bem sofisticada. Ele não sai defendendo a propriedade privada de qualquer jeito. Para ele, ter bens só é justo, só é legítimo, se isso servir a um propósito maior: o bem de todo mundo. Se a riqueza só serve para um acúmulo egoísta, ela perde totalmente a sua justificativa moral. Interessante, né? E é aqui que a conversa chega no coração da coisa. De onde, afinal de contas, vem a injustiça no mundo? É um defeito no projeto da sociedade? Ou é um defeito que nasce dentro de cada um de nós? Então, o ponto crucial é esse. O Marx olha para fora e diz: gente, o problema é o sistema, é a estrutura econômica que força a gente a agir desse jeito. Já o Tomás de Aquino olha para dentro e diz: calma lá, a injustiça nasce primeiro é aqui dentro, na vontade desordenada do ser humano. Nenhum sistema perfeito vai dar certo com gente moralmente corrompida. E o Marx devolve com uma força que é difícil de ignorar. Poxa, de que adianta ficar falando de virtude, de moral, para alguém que não tem nem o que comer? Para ele, a dignidade precisa de uma base material para poder existir. Sem pão na mesa, falar de liberdade e moralidade vira um luxo para poucos. E o Tomás responde à altura. Uma revolução que só se preocupa em distribuir os bens, mas não entende a natureza humana, os nossos desejos mais profundos, nossa necessidade de propósito, essa revolução está fadada a criar novas formas de opressão. A transformação precisa ser completa, por dentro e por fora. Depois de tanta discordância, a gente poderia pensar que eles são inimigos mortais, né? Mas o mais surpreendente é que lá no fundo eles encontram um terreno comum. Olha só que incrível. Os dois detestavam a injustiça. Os dois viam claramente que a sociedade pode, sim, oprimir as pessoas. E o mais importante, os dois concordavam que um ser humano nunca, jamais, deve ser tratado como uma ferramenta, nem para o lucro de alguém, nem para um grande projeto coletivo.
A base de ambos é o mesmo horror à desumanização. E assim, a nossa conversa imaginária termina não com uma resposta pronta, mas com a pergunta fundamental que continua ecoando até hoje. Onde a gente deve focar os nossos esforços? Em reformar as estruturas, a economia, a política, ou em reformar o coração e a mente das pessoas? Talvez a grande sacada não seja escolher um ou outro, mas entender como essas duas coisas estão, na verdade, profundamente conectadas.